Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde em Foco. Meu nome é Luísa, pode se apresentar. Eu sou a Emily. Olá, pessoal, eu sou a Cristiane, sou orientadora desse projeto, coordenadora desse projeto Saúde em Foco, podcast ou videocast, e sou coordenadora do curso de Medicina. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um colega lá do Departamento de Medicina e Enfermagem, que é o professor Gustavo. As meninas vão introduzir aí essa apresentação, um pouquinho mais sobre essa apresentação. Então, hoje o nosso tema é muito importante, bastante relevante na atualidade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. A TAG ela é caracterizada por uma preocupação excessiva e persistente, que tem sintomas difíceis de controlar e é desproporcional às situações vivenciadas no dia a dia do indivíduo. Ela se manifesta de uma forma crônica e afeta o funcionamento social, comportamental e, inclusive, profissional do indivíduo. Então, para participar dessa conversa, nós chamamos o professor Gustavo. Ele é professor aqui da Universidade Federal de Viçosa, também se formou aqui em Viçosa, né, Gustavo? E ele também se especializou em psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Gustavo, fique à vontade para se apresentar. Então, queria agradecer o convite, né, dos alunos e da professora Cristiane. Como você disse, né, eu sou ex-aluno aqui, fui aluno da professora Cristiane, né, terminei a graduação aqui. Nem parece, né? A gente não tem tanta diferença. Fui aluna e aí eu terminei a graduação aqui e aí fui fazer a especialização, né, na residência em psiquiatria lá na UFRJ. Retornei para cá, né, e aí estou aí há algum tempo já como professor e ministro aí as disciplinas de psiquiatria clínica do curso de graduação e atuo também nos últimos anos da formação no internato, né, o estágio de psiquiatria. Também está na divisão psicossocial, né? Também estou na divisão psicossocial, né, vai fazer um ano agora, né? Isso, joia. Importante. Então, Gustavo, para introduzir então o tema, o que é a TAG e como que ela se manifesta no indivíduo? Uhum. Então, quando a gente fala, né, do transtorno de ansiedade, é importante a gente definir o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade transtorno, né? A ansiedade, ela é, de certa forma, um mecanismo que nós temos do ponto de vista biológico, até de defesa, né? É importante a gente prever algumas coisas, é importante a gente antecipar alguns perigos, né? Colocando assim do modo mais do ponto de vista social, a gente tem que estudar para uma prova, a gente tem que pensar em conseguir alimentos para preparar uma refeição, né? E quando a gente tem um certo estímulo, então é saudável a gente ter um pouco de ansiedade acompanhando esse estímulo, só que até certo ponto esse estímulo ele começa a ser disfuncional, ele começa a cair. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter alguma coisa mais que traz prejuízo e disfuncionalidade. Tá? O paciente ele tem um sofrimento relacionado àquilo ou deixa de conseguir fazer. Então, vamos supor, uma pessoa que tem a prova, se ele preocupa demais com a prova, ele não consegue concentrar, né? Ele ocupa muito ali e acaba não conseguindo render e na hora da prova não consegue nem, né, concluir uma boa prova. E aí, dentro da psiquiatria, né, a gente chama dos transtornos, né, aquilo, então, que é desproporcional e traz um certo prejuízo. Dentro da psiquiatria, nós temos os transtornos de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem alguns grupos de emoções, né, que é a ansiedade, o medo e o pânico. O protótipo, né, ou seja, que o modelo mais clássico assim, da ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. Joia. E você poderia falar alguns dos sintomas mais importantes que uma pessoa com TAG apresenta? Sim. Os sintomas, né, eles são caracterizados por uma apreensão, ou seja, uma antecipação, né, de uma expectativa de algo que vai acontecer, que perdura aí por pelo menos 6 meses. Tá? E isso o paciente tem uma certa dificuldade de controlar. Como eu disse, ter um pouco de antecipação é importante, mas quando aquilo perdura e traz algum sofrimento para o paciente, aquilo já começa a caracterizar o transtorno. Junto disso,
precisa de ser de várias áreas, né? O generalizada precisa ser, por exemplo, na questão acadêmica, na questão familiar, na questão financeira, né? E é combinado com alguns outros sintomas, tá? Por exemplo, inquietação, tá? O paciente fica inquieto, mexe muito, às vezes a gente está conversando, o paciente está mexendo muito o corpo, ou uma sensação assim, de que está muito à flor da pele, de que vai explodir, tá? Tem a desconcentração, né? O paciente não consegue focar naquilo que está querendo fazer, ou a sensação de branco, né? Porque às vezes os pensamentos são tão acelerados que você não consegue focar naquele lugar, né? Naquela atividade. E, inclusive as pessoas acham que é TDAH, por exemplo, né? Tem a insônia, né? A insônia é uma dificuldade de manter o sono, de iniciar o sono ou acordar, né? Acordar muito precoce. Tem a tensão muscular também, né? O paciente fica tenso, ele tem a sensação de que está sempre apreensivo com alguma coisa. Tem a... Agora me escapuliu aqui, peraí. Distúrbios cognitivos também estão associados? Dentro da desconcentração. Né? Tem a tensão muscular, a irritabilidade, tá? Também é um outro sintoma. Então, a gente junta todos esses, né? A gente seleciona entre esses 3 desses outros 6 que eu falei. E isso tem que trazer prejuízo também. Se não trouxer prejuízo, a gente não classifica como um sintoma, um transtorno psiquiátrico. E esse prejuízo seria mais subjetivo, ou seja, da pessoa sentindo, ou seria algo assim que deve ser perceptível, assim, nos afazeres? O DSM fala, né? O do DSM é o manual, né, de transtorno diagnóstico, que fala ou traz prejuízo significativo, ou seja, o paciente relata aquele, né, que é mais subjetivo, ou pode ser aquela disfuncionalidade que as outras pessoas percebem. Por exemplo, começa a atrapalhar a nota, começa a trazer dificuldade de cuidar, né, da família, de produzir, né, no geral, assim. Falando um pouco sobre as causas, possíveis causas da TAG, é um acometimento genético, um acometimento que vem de vivências ambientais? Como que ela acontece? Então, os transtornos psiquiátricos, eles não têm uma causa muito definida, né? A gente supõe, vocês têm hipóteses de que tem uma influência genética, né, e uma influência ambiental, né? Falando assim bem genericamente, você tem a herança, aquilo que você herda, né? E se o ambiente tiver uma influência, você pode desenvolver aquilo, né? Mas em termos assim de tentar explicar a causa, tem algumas hipóteses, né? Por exemplo, do ponto de vista biológico, as hipóteses são de alterações do córtex pré-frontal, né, de um ponto de vista bem biológico, e da amígdala, tá? E não é a amígdala na garganta, não, né? É uma amígdala cerebral, né? E o que a gente vê em estudos de imagem e de exames funcionais é que há uma hiperatividade dessas áreas. E existem hipóteses também dos neurotransmissores, né, da serotonina, da noradrenalina, né, uma disfuncionalidade desses neurotransmissores em alguns circuitos específicos. Do ponto de vista assim da hipótese psicossocial, a gente tem algumas teorias, por exemplo, de que as pessoas que têm ansiedade, ela tem uma que a gente chama de neuroticismo, que é o enfrentamento de situações de uma maneira, vê tudo aquilo de uma maneira muito pessimista, tá? Observa detalhes assim de uma maneira muito pior, ou se perceber como uma pessoa que não consegue resolver aquilo, tá? E aí tem essa questão também da influência genética e da influência ambiental, né? O que a gente tem, assim, alguns dados, é que tem, assim, uma influência 40 a 50% dos transtornos de ansiedade são devido à genética. Ou seja, 50 a 60 ambiental, né? Algumas coisas falam que é meio a meio, tem outros que falam que joga um pouquinho mais para o ambiental. Tá? E aí de uma origem assim, poligênica também, não tem nada assim muito definido, qual gene e tal, são várias influências assim. Tá? É multifatorial mesmo. É multifatorial. Né? E falando um pouco sobre diagnóstico, como que é feito o diagnóstico da TAG? Você falou ali sobre exames de imagem, é necessário ter algum exame? Então, isso é importante, né? A primeira coisa, assim, que
eu acho que o objetivo do podcast nem é fazer diagnóstico, né? Assim, é sempre importante destacar isso. O diagnóstico, ele é clínico, né? O que significa isso? Que você precisa passar por uma consulta, uma avaliação, né? Não existe teste, não existe exame de imagem, tá? Não existe exame de sangue para você detectar isso. E como que é, então, uma consulta de TAG, né? Então, o paciente chega, a gente faz uma entrevista perguntando, né, quais as características, identificando o indivíduo, pegando dados, né, de idade, né, de gênero, porque tudo isso influencia. Por exemplo, a mulher tem mais possibilidade de ter transtornos de psiquiátricos no geral. A gente estuda os sintomas, igual eu falei anteriormente, do que tem acontecido por pelo menos 6 meses. E, curiosamente, muitos pacientes falam assim, eu sou ansioso a vida inteira, porque é uma coisa que vem, assim, muito arrastado, muito lento, muito insidioso, tá? Não é aquela coisa que aparece, muitas vezes, de uma hora para outra, não. E aí a gente investiga essas causas, esses sintomas que a gente discutiu, né? A gente coleta um pouquinho do passado psiquiátrico do paciente, né, se ele já tratou alguma outra vez, às vezes esse diagnóstico ficou para trás, não apareceu. A gente pergunta muito da questão clínica do paciente também, porque é importante a gente diferenciar, né, um sintoma psiquiátrico de uma situação clínica. Por exemplo, um paciente que ele tem hipertiroidismo, eu tenho que ficar atento, que eu tenho que excluir primeiro o hipertiroidismo para depois falar que ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, tá? A gente tem que pesquisar também, por exemplo, se ele usa alguma substância, né? Algumas, né, drogas de abuso, cocaína, por exemplo, até mesmo outras coisas mais simples como café, podem estar influenciando e simulando o transtorno de ansiedade generalizada. O diagnóstico é feito quando você exclui causas clínicas, né, doenças, medicamentos, ele pode estar tomando algum medicamento também que pode estar simulando, e uso de substâncias. Tá? Ô, Gustavo, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, geralmente ele é um transtorno isolado ou muitas vezes você vê associação com outros transtornos psiquiátricos, depressão? Como é que é a sua vivência, assim? Então, assim, classicamente na psiquiatria é muito comum as comorbidades, ou seja, o paciente ter uma doença, ter um transtorno e ter um outro junto, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele é quase 90% das pessoas que têm o TAG têm algum transtorno psiquiátrico comórbido, tá? Metade dos pacientes que têm TAG tem critério diagnóstico para o transtorno depressivo maior, que é o que as pessoas chamam popularmente de depressão, né? O transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele aumenta o risco de suicídio em 6 vezes, né? Então, quer dizer, você tem uma comorbidade, vamos supor, né? O paciente que está depressivo, ele tem aquele pensamento de morte, né? De autolesão, e como a pessoa ansiosa quer resolver, então aquilo aumenta muito maior o risco, aumenta mais o risco, né? O toque, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, né, 85% dos pacientes que têm toque têm transtorno depressivo, têm transtorno de ansiedade generalizada também. Então, é muito comum, inclusive na consulta, a gente tentar descobrir, né, essas várias, né, esses vários transtornos. E não só na questão psiquiátrica, Cris, né? Assim, a gente vê também que é muito comum na reumatologia, na cardiologia, né? Pacientes com DPLC, pacientes que têm a questão coronariana, né? A doença coronariana é muito comum, assim, ter as duas coisas comuns. Há doenças crônicas, né? De várias especialidades, muitas vezes o paciente tem uma doença crônica, cardiológica, pneumológica, reumatológica, mas tem também um transtorno de ansiedade, né? Generalizada. É bastante comum mesmo. Fibromialgia na minha área também, né? Muito associado. Realmente. Associando também, então, a outros sintomas, você tinha falado que a TAG ela tem uma relação até próxima com a insônia, né? Você pode explicar melhor como que isso acontece, como que você, como profissional, age nesses cenários? A insônia é um dos critérios do transtorno de ansiedade generalizada, como eu citei antes. E ela é até mais fácil de quantificar, né? Porque o paciente já chega e fala, não estou dormindo, né? É muito mais fácil, assim, você perceber. Às vezes ele não percebe muito, às vezes até isso que leva o paciente
a procurar ajuda, né? Então, assim, o que é uma insônia? A insônia é uma dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou um despertar precoce, ou a junção de tudo isso também. Então, assim, ela pode ser um critério, ou como eu disse também, é muito comum comorbidades. Então, assim, ela pode ser um transtorno de insônia isolado prévio ao TAG, tá? Pode estar os dois juntos, ou às vezes, quando a gente trata o transtorno de ansiedade, ficar ainda só o sono sem resolver e desenvolver o transtorno de insônia por si só. O transtorno de insônia é só insônia mesmo, tá? E aí a gente, né, usa assim, medicações, né, para poder ajudar, que a gente tenta resolver o TAG, que indiretamente você está resolvendo a insônia. Algumas vezes demora a resolver a insônia, para a gente não colocar muito remédio. Então, às vezes a gente espera melhora alguns sintomas e depois a insônia. Se tiver uma insônia muito grave, a gente já coloca um remédio que já ajuda no sono e também ajuda na ansiedade diretamente. Às vezes a gente combina os dois, né? E dá, né? Assim, a gente, é lógico que para insônia existem tratamentos também não medicamentosos. Então, a gente pode usar o que a gente chama de higiene do sono, que ajuda muito, né? A gente vê que os pacientes falam assim que a hora de dormir é muito ruim, porque fica muito pensamento acelerado do TAG, né? Às vezes fica pensando o que vai fazer no dia seguinte, o que fez, o que deixou de fazer, pensa nos problemas, vai deitar com aquele problema na cabeça, né? Ou às vezes acorda assustado com ele. Então, né, existe até a higiene do sono, né? Tem a TCCI, que é a terapia cognitiva comportamental específica para o sono, para a insônia, que ajuda muito. Resumidamente, né, assim, é orientar o paciente a diminuir estímulos, né, luminosos, né? Diminuir barulhos, sons, diminuir muitos estímulos mesmo sensoriais, né? A gente orienta a não fazer refeições pesadas à noite, né? Porque inicialmente a refeição pesada ela dá uma certa tranquilidade, né? A pessoa às vezes fica ansiosa, come um pouquinho, dá uma relaxada, mas depois atrapalha o sono, né, mais tarde. A gente orienta, a questão da prática do exercício físico, a gente orienta para ficar um pouco atento. A atividade física melhora, ajuda a controlar os sintomas ansiosos, mas tem que saber a hora que deve ser feita. Algumas pessoas, quando fazem à noite, ficam mais relaxadas, cansadas e dormem. Algumas pessoas ficam mais ligadas, aí piora. Então, o paciente tem que descobrir qual que é o melhor horário para ele, né? E aí, assim, técnicas de relaxamento também, né, que ajuda a se concentrar, focar um pouquinho ali naquele momento, né? Evitar o café também, estimulantes, né, café, bebidas energéticas, né, chá preto, a gente evita que isso seja tomado, assim, muito próximo da hora de deitar, né, para tentar ajudar um pouquinho também. Joia. Inclusive, a respeito da higiene do sono, eu acho interessante porque tem aumentado bastante assim, no Instagram a questão das pessoas discutirem sobre isso, trazerem, né, para a vida pessoal delas, comentar, diversificar. E aí tem uma coisa também que eu acho que seria interessante trazer para a conversa, o uso de óleos essenciais. A questão dos óleos essenciais é uma forma de relaxar, né? Então, assim, a pessoa, se consegue ter ali um relaxamento, uma concentração, não tem nenhum problema, não. Tá? Certo. Então, deixa eu entrar um pouquinho aí. Não, eu acabo não estudando tanto, né, essa parte, e está muito na moda também, a gente vê muita prescrição dessa substância que é a melatonina. E realmente funciona? É isenta de eventos adversos? Como é que é? Então, a melatonina, assim, se a gente for pegar o transtorno de insônia codificado, não tem uma eficácia comprovada, não. Tá? Ele ajuda, assim, para ajudar idosos na má percepção do sono. Né? Porque o idoso geralmente fala assim, eu tenho dificuldade para dormir. Quando você vê, ele está dormindo. Né? Então, quando você coloca assim, a percepção, a avaliação, porque a insônia ela pode ser avaliada subjetivamente, o paciente relata como ele dormiu através de escalas, ou objetivamente através de exames, por exemplo, a polissonografia. Então, quando ele preenche essas escalas, a gente vê uma certa melhora.
Tá? Agora, para o transtorno de ansiedade generalizada, acho muito pouco provável que tenha uma resposta assim, né? Porque, inclusive, né, não tem uma causa relacionada, né, à melatonina, assim, especificamente, que destaca tanto assim, para ter níveis de recomendação. Entendi. É mais do que isso, né? Mais do que isso. Precisa de outras abordagens. Sim, né? sim. Entendi. A TCC aí é excelente, tem eficácia comprovada tanto quanto um remédio. Ótimo, joia. Em relação às crises de ansiedade, como que um paciente pode tentar mitigar, assim, ou tentar reduzir a ocorrência dessas crises? Então, né, no início eu falei, né, que inicialmente a ansiedade, de certa forma, ela fica, né, de certo ponto é bom, mas chega uma certa hora que ele pode perder o controle. Né? Aquilo pode vir de uma maneira muito mais exacerbada num intervalo de tempo muito menor, né? Existe a crise de ansiedade, existe o episódio de pânico, tá? O episódio de pânico é mais grave, né? A crise de ansiedade é uma exacerbação, o paciente tem aquele desconforto maior, né, sobre aquilo, muita coisa física e tal, mas a crise de ansiedade, ela vem assim, ela vem um pouco mais lenta, tá? O episódio de pânico, ele sobe em 10 minutos. Então, o auge dele, ele é muito rápido, tá? Os dois têm sintomas muito parecidos. Vou destacar um pouquinho mais o episódio de pânico, eu acho importante. Né? Então, assim, o que é o episódio de pânico? É esse pico, né? Esse surgimento desses sintomas abruptos de ansiedade, uma apreensão muito rápida, com alguns sintomas físicos, né? Dentro desses sintomas, a gente tem ali sintomas do sistema do sistema nervoso, por exemplo, a sensação de parestesia, né, de hemiparesia, né? No sistema digestivo, a gente tem ali a sensação de diarreia, né, dor abdominal, tá? Você tem na questão cardiorrespiratória, o paciente tem ali um coração muito acelerado, a falta de ar, né? E do ponto de vista mental, o paciente acha que vai enlouquecer, que ele vai perder o controle, tá? Que vai morrer. Isso passa muito na cabeça dele, né? Então, assim, a crise de ansiedade, ela não tem essas características muito rápidas, muito definidas assim. De qualquer forma, tem sofrimento, né? Mas codificado tem essa especificidade. E de certa forma, tem um sofrimento, né? E a gente tenta ajudar o paciente nessas duas situações, né? No pânico, especificamente, eu gosto muito de dar essa explicação, porque os pacientes dizem, mas por que eu tenho isso, né? Muitas vezes. Porque é uma sensação muito ruim, né? Eu gosto de exemplificar como o modelo biológico mesmo, né? De luta-fuga, né? Eu sempre oriento, olha, nós temos um sistema de defesa que é importante para a gente poder prever o perigo, porque de certa forma somos animais. Então, quando a gente está num ambiente que a gente vê uma situação de perigo, o que o nosso corpo faz, né? Dilata a pupila para a gente ver melhor, né? Onde que está o perigo, então aumenta a nossa atenção. A gente precisa lutar ou fugir do predador, então o que o nosso corpo tem que fazer? Tem que oxigenar o músculo. Então, aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, então você precisa respirar mais oxigênio, o coração precisa bombear mais para ir para o músculo, a pressão aumenta, né? Para você ter aquela reação. E alguns pacientes que têm isso, e o transtorno é exatamente isso, não tem o predador e o paciente está com esse alerta o tempo todo. Então, é importante ele entender que isso que isso é o transtorno e quando ele começar, ele já tomar algumas atitudes, né? Porque ele vem, faz o pico, então no início a gente já começa a dar uma controlada ali, tá? E existem algumas maneiras a gente controlar isso. O que a gente pode fazer? Né? Primeiro, tentar entender um pouquinho disso, né? Um pouco da psicoeducação que nós podemos fazer, ajudar a controlar um pouquinho a respiração, né? Sentir um pouco a entrada e a saída do ar, né? Como o músculo fica também muito travado, né? Alongar um pouquinho, né? A gente tenta estimular outros órgãos, principalmente a pele. Então, a gente tenta colocar a pele no locais assim, mais gelado, né? Bota água gelada no rosto. Algumas pessoas ficam bem encostando as costas numa parede fria, tá?
Tem algumas outras, né, não no pânico, mas assim na crise de ansiedade mesmo, a pessoa sabe que vai vir naquela hora, então às vezes fazer uma atividade física naquele horário, né, distrair. Muitas vezes, hoje a gente tem um acesso a videochamadas, então às vezes aquela pessoa que te acalma, você pode ligar para ela, conversar, fazer alguma coisa que te distraia daquele estímulo que está ali, né? Em algumas situações precisa ser medicamentoso mesmo, né? E aí, né, sobre prescrição médica, existem alguns medicamentos que abortam isso, né, rapidamente, né? Se for necessário, às vezes tem que procurar ajuda, às vezes, né, numa crise de pânico, até no caso de procurar emergência mesmo, né? Gustavo, só para uma coisinha nessa questão da crise e no pânico. O paciente ele consegue identificar algum gatilho? Às vezes sim, isso é interessante, né? Essa pergunta é interessante, que é inclusive afastar do gatilho, né? É uma coisa um pouco polêmica, porque tem que ter um certo enfrentamento também do gatilho, mas aí precisa de acompanhamento. Controlado, tá? Assim, né? Uma coisa controlada, né? Porque quanto mais faz parte do transtorno de pânico, ou seja, uma das características da pessoa que tem isso, a evitação. Então, a evitação também é um sintoma. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu fiquei muito bem, nunca mais tive crise de pânico, mas nunca mais subi em elevador. Né? Então, assim, está tratado, não está tratado, porque, na verdade, ele não enfrentou aquela situação. Né? Mas, dentro do lógica da pessoa também não tem que enfrentar se não consegue, né? E aí, realmente, a situação é de fuga mesmo, né? No local fechado, né? E no público, às vezes, né? Existem vários tipos de pânico associado a algumas fobias, né? Por exemplo, fobia de barata, de cobras e tal, de altura, né? De exposição social, né? Enfim. Entendi. Olha. E sobre o tratamento do transtorno de ansiedade generalizado, como ele é realizado, se ele tem que ser feito com vários profissionais, como que é feito isso? Então, o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, ele é basicamente o tratamento psicoterápico, né, e farmacoterápico, né, ou seja, com psicoterapia ou com medicação. A psicoterapia, né, ela é feita por profissionais, né, psicólogos e por psiquiatras também. A farmacoterapia é feita com os psiquiatras, né. Algumas situações pode ser psicoterapia, as outras farmacoterapia ou combinação dos dois. E assim, os critérios não são tão fechados, né? Depende muito da afinidade do paciente, o que o paciente quer fazer, né? Se é a primeira vez que ele está tratando, né? Às vezes não tem disponível um serviço, às vezes não tem disponível uma medicação, por exemplo, né? Mas existe elas separadas ou combinadas, tá? A TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, né, os livros estudam bem ela e ela é recomendada como primeira linha. Mas existem várias outras, né, inclusive não. Outras também são recomendadas, né, inclusive o Mindfulness, né, até a psicanálise, né, assim, tendo um bom vínculo com o terapeuta é importante, que ajuda bastante, né. E do ponto de vista medicamentoso, como que funciona, né? O paciente na consulta, a gente vai escolher uma medicação conforme as queixas, conforme o perfil dele, né? E assim, a gente até tem que explicar para o paciente que o medicamento, ele é o mesmo remédio que trata o transtorno depressivo maior, tá? Às vezes o paciente fala assim, olha, eu vim tratar a ansiedade, o médico está me dando um remédio antidepressivo, né? Essa é uma classificação da farmacopeia e tal, mas é importante você explicar para ele, né? Isso acontece comigo também. Para eu tratar dor, eu tenho que usar essas medicações antidepressivas e também me questionam. Aí às vezes eu gosto de falar porque ele vai ler na bula, né? Então a gente já fala de uma vez, né? E aí, então, assim, vamos supor, o paciente, olha, doutor, eu tenho ansiedade, descreve todos os sintomas, mas é um paciente, por exemplo, que tende a ganhar peso, ou um paciente que já é tende a perder peso, ou um paciente que tem dor, por exemplo, né? Porque às vezes tem coisas comórbidas, né? Tem uma medicação, tem um transtorno de dor, tem a dor junta, ou o paciente teve infarto já, então ajuda a gente, tem muitas medicações que a gente pode estar escolhendo ali para poder começar o tratamento, né? Uma coisa importante é que quando a gente fala para o paciente,
É porque o paciente acha que vai melhorar na hora, né? O ansioso já quer resolver. Aí eu já falo, olha, a medicação a gente começa agora. A gente começa ela muito lenta. É uma medicação, as medicações pelo TAG, as principais, elas às vezes causam um pouquinho de desconforto. Pode trazer náusea, né? Pode dar um pouco de dor de cabeça. Elas podem, inclusive, piorar a ansiedade um pouquinho antes. Então a gente às vezes vai muito lento para o paciente primeiro passar aquela fase de adaptação do medicamento e depois de umas 3 semanas até que começa a vir os benefícios, né? E aí, nesse momento, a gente tem que explicar a esse paciente. Em alguns casos, a gente já coloca 2 medicações juntas, né? Essa que trata a longo prazo, né? Previne as crises de ansiedade e tal. E a gente começa com outra que já dá um alívio mais imediato. Tá? Que aí responde mais rápido, né? E o paciente fica melhor naquele momento, né? Porque aí procura ajuda, o negócio ainda vai demorar, né? Então, às vezes, a gente faz essa coisa combinada. Tá? Ótimo. E em relação, por exemplo, à recusa do paciente em fazer adesão da farmacoterapia, né? Principalmente devido ao tabu social do uso de medicamentos para transtornos psiquiátricos. Tem alguma consequência muito negativa, assim, de um caso que precisa da farmacoterapia e não é usada na TAG? Então, tem diminuído, né, o preconceito contra medicações psiquiátricas, né? A psiquiatria tem tido, né, mais aceitação na população, tem tido mais conhecimento, né, o que a gente está fazendo aqui, inclusive, né, de divulgar um pouco do conhecimento com relação a isso. A gente, né, como eu falei, a gente vai tentar escolher o melhor remédio para aquele paciente. Às vezes a gente consegue resolver até mais de uma coisa com um remédio só, né? Em consultas sequentes, o que a gente faz? Né? A gente introduz o remédio, pede para voltar, a gente pede para voltar depois de umas 4 semanas, por aí, e aí a gente pede o paciente para mostrar o que ele melhorou e aquilo que falta melhorar e aquilo que o remédio trouxe de ruim. E aí a gente põe na balança o que é bom e o que é ruim, né? E aí o que a gente faz? Tenta colocar, se der algum efeito ruim, a gente explica assim, olha, vamos trocar por um remédio que segura aquilo que melhorou e tira aquela coisa ruim. Tá? Aí tem uma certa boa aceitação. Se a gente educa ele nesse sentido, né, acho que pode inicialmente ter algum efeito colateral. Depois que a grande maioria some. Se persistir, a gente pode trocar depois. Lógico, né, gente, que depende da tolerância do paciente. A gente fala, a grande maioria tolera bem. Então, né, a gente faz essa avaliação e aí o paciente segue bem, né? Tem alguns pacientes que voltam e falam, olha, eu nunca imaginava o que não é ser ansioso. Porque é curioso, assim, que a ansiedade, ela é quase um traço da personalidade mesmo. Algumas pessoas têm aquela coisa de perceber as coisas muito mais negativas, mais trágicas do que elas realmente são, né? Então, quando a pessoa fala assim, nossa, doutor, aquela situação eu ia estar diferente, agora eu não estou. É curioso, assim, eu vejo uns relatos, assim, que me surpreende, né? Porque é aquela coisa muito lenta, assim. E com relação à medicação, uma coisa que preocupa muito o paciente é ficar viciado na medicação, né? Essa medicação de primeira linha que a gente coloca, ela não vicia, né? A ideia dessa medicação é estabelecer, tirar da crise, tirar os sintomas, que a gente pede aí uns 2, 3 meses até ajustar a dose, o remédio que ele fica bacana. Depois a gente mantém por 12 meses. Tá? Depois de 12 meses está remitido, né, aquele sintoma. Tá? Depois de 12 meses a gente pode começar a retirar. Só que aí o que a gente fala? Olha, daqui a 12 meses ele vai mudar de cidade, ele vai mudar de emprego, nasce uma criança, vai casar. Novos gatilhos, né? Novos gatilhos que a gente pede para guardar um pouquinho. Assim, vamos postergar mais um pouquinho? Dá para negociar. Aí a gente pede, a gente tira uma vez, espera, né, como é que vai evoluir, a gente tira muito gradativo também. Se acontecer de novo, né, porque é comum a recorrência, tende a voltar, a gente volta a medicação de novo, e aí a gente tenta tirar 2, 3 vezes, não dá certo, aí realmente tem que cuidar mais tempo. Mas os pacientes falam, olha, é melhor estar tomando a medicação do que estar tendo todo aquele prejuízo que ele estava causando, né? E aí, né, voltando à questão da medicação que causa dependência, são os medicamentos tarja preta, né? Os medicamentos assim, alprazolam, clonazepam, bromazepam, diazepam, esses medicamentos, eles são indicados só na fase inicial e nas crises. Então, quando o paciente vai na emergência ou quando ele tem a crise de pânico, eles são excelentes para esse motivo.
Esses sim causam dependência. É bem diferente. A dependência é aquela... São alterações químicas, né? De que o paciente tem aquela fissura, o paciente necessita da medicação. Você começa com a medicação com uma dose, depois você tem que aumentar a dose para fazer o efeito, né? E quando você tira, o paciente passa mal, e todo um comportamento em volta da busca da medicação, né? É muito semelhante à dependência de álcool, né? de outras drogas, assim, o comportamento é diferente. Essas medicações experimentais que a gente tem hoje mais atuais, que são os antidepressivos, eles não causam isso, pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Então, os benzodiazepínicos são medicações de resgate. São medicações né? de resgate muito bem indicadas para resgate. São importantes, mas nesse contexto. Né? E curiosamente, alguns pacientes têm medo de usar e de ficar viciados, né? Porque estão preocupados. Aí a gente tem que fazer a educação ao contrário. Você tem que usar para você não ter aquele sofrimento ali Nesse naquele momento, o benefício é maior. Às vezes começa as duas, depois segue só uma. Sim. E, Gustavo, quais são os riscos de um paciente que ele tem o transtorno, mas ele não faz o tratamento para esse transtorno? Então, mesmo fazendo o tratamento, já existe o risco de recorrência, né? Tá fazendo o tratamento, ele pode acontecer de novo, né? Não pode não acontecer. E aí a gente vê prejuízos, né, de outras áreas, né? Vai, por exemplo, né, do ponto de vista psicossocial, pode ter perda de emprego, né? Pode separação conjugal, né? Começa a ter esse funcionamento no ambiente. Aumenta os riscos também, né, de outras doenças clínicas, de exacerbar outras doenças clínicas, de desenvolver outras doenças psiquiátricas também. É sempre como uma ferida, né? Assim, se a gente não trata, né? O TAG é uma doença, como você apresentou no início, é uma doença crônica, né? De curso recorrente. Então, se você não trata muito bem, a tendência é ficar aquilo maltratado e ficando, em alguns casos, pode ficar cada vez pior, assim, o funcionamento do paciente. Tá? Não, acho que é isso, né, gente? A gente teve uma aula hoje aqui. Com certeza. Né? Eu acho que foi bem interessante, até para mim mesma, né? Acabo lidando muito com esses pacientes no consultório, no contexto ali das doenças crônicas, dolorosas crônicas, né? Então, muitos pacientes com TAG e outros transtornos psiquiátricos. E tive uma aula aqui. Gustavo, foi excelente, eu acho que foi super esclarecedor, eu acho que para as meninas também, né? Eu acho que foi super proveitoso, né? E eu acho que acho não, né? Tenho certeza que a sua função agora é deixar um recado final, uma mensagem final. A gente sempre faz isso com os nossos convidados. Qual que seria a mensagem para quem está nos assistindo, assim, para resumir bem, qual que é a sua mensagem final para os nossos espectadores? Então, assim, eu acho que é importante, né, assim, não ter o preconceito, né, com relação aos transtornos psiquiátricos. A ansiedade é um sintoma muito comum, muito prevalente na população, né? A gente consegue controlar, a gente consegue, né, trazer qualidade de vida para o paciente, né? Só que é sempre sob orientação médica, né, com o psicólogo acompanhando também, né? Que aí a probabilidade, né, de ser uma pessoa mais funcional, né, de conviver melhor, acho que ajudaria, né, o paciente nesse sentido. Ótimo. Muito obrigada, professor. Foi uma honra ter você aqui conosco, participar dessa conversa. Com certeza enriqueceu muito o nosso bate-papo aqui. E espero que todo mundo tenha gostado. Sigam nossas redes sociais, comentem também o que vocês acharam, deixem suas dúvidas. Sugerir temas também, acho que é interessante, né? Com certeza. Acho que é isso, gente. Até a próxima. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Ótimo. Até a próxima, gente. Em breve nós teremos novos episódios. Deixem lá suas sugestões e é isso. Até mais.